Agora, é hora de entrevista importante com especialistas sobre esse assunto, a guerra no Oriente Médio. Recebemos a professora de Relações Internacionais da ISPM, Denilde Roushacker. Boa tarde, professora, sempre muito bem-vinda no nosso Bastidores. Estamos na expectativa, da possibilidade de uma resposta por Israel. O exército israelense já deu declarações no sentido de provar as capacidades de ataque precisas e surpreendentes. O mesmo fez Benjamin Netanyahu quando mencionou o braço longo de Israel. O que fica que surge como dúvida é se de fato essa ameaça, esse contra-ataque se concretizar vindo de Israel, o que acontece? Outros países podem ser trazidos para dentro desse conflito? Boa tarde, Tainá. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, o que vai depender é qual vai ser o grau do uso do militar e da força que Israel vai fazer nesse ataque. Então, essa é o grande tom que vai ser, e a partir dessa avaliação é que vai ser possível entender qual vai ser o desdobramento, quais outros países podem ser envolvidos e também qual vai ser a reação do Irã, porque há também a contra-ofensiva iraniana. Então, a medida aqui é entender qual vai ser o tipo de ataque. O que Israel colocou é que vai ser surpresa e que vai ser um ataque preciso, mas exatamente qual vai ser essa precisão e exatamente qual vai ser o grau é que vai dar o tom dos próximos do desenvolvimento e da escalada. Em termos de países que podem se envolver, a grande preocupação é se essa guerra leva a uma participação americana, e também como que fica outros países da região, Arábia Saudita, Jordânia, que também aí podem ser levados para uma situação com ampliação do conflito. Então é um momento muito tenso e de muita indecisão em função dessas indefinições ainda relacionadas ao desenrolar do conflito. Professor, nós vimos uma notícia agora do Michel Gavendo de que Israel considerou persona non grata o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A gente já via que Netanyahu dava de ombros para as resoluções da ONU, mas considerar que o secretário-geral da ONU não pode mais entrar em território israelense é uma preocupação. Não há como colocar um freio em Benjamin Netanyahu. A senhora considera que, a partir de agora, aquela que se torna a voz mais importante para conversar com o líder israelense são os Estados Unidos? O Netanyahu vinha já nesse processo, Uribe, boa tarde, de acirramento com a ONU. A gente viu isso lá no início da guerra com Gaza, toda a ação e a posição israelense contra a ONU e os atores e os agentes que estavam presentes de atuação em Gaza, que aí nas forças de paz da ONU. Então esse processo de acirramento da posição do Netanyahu não é novidade. A novidade é o grau de considerar o Guterres uma persona não grata, como ele considerou outros líderes também. Então esse é o ponto. Demonstra que Israel não vai aceitar nenhuma das resoluções do Conselho que foi convocado hoje, que vai continuar entendendo que é direito israelense e vai atuar. E aí sim, Estados Unidos é central. Porque o Israel, como a gente viu ontem no ataque do Irã, ele depende dos Estados Unidos para a proteção. Sem a proteção americana para conseguir não interceptar os mísseis iranianos, Israel não teria tanta capacidade, apesar de ter uma força militar muito grande. Então, essa dependência com relação à ajuda americana no campo militar era importante. Agora, a gente tem que olhar para os Estados Unidos. A gente tem um governo que é um governo fraco, que é o do Biden, num processo eleitoral, que não tem conseguido segurar o Netanyahu. Então, e ao contrário, tem permitido que Israel tenha as ações sem muitas repreensões.
Mas o governo tem feito um esforço de conseguir manter o de Israel e nessa questão do Irã, manter numa situação que não gere uma escalada em que tenha que envolver os Estados Unidos diretamente na guerra, porque aí, de fato, para o Biden seria um grande problema interno num momento muito decisivo da eleição. Professora, agradecemos sempre a sua presença, o tempo dedicado para essa valiosa conversa. Denilde Roushacker, que é professora de Relações Internacionais na ISPM. Até uma próxima. Espaço sempre aberto. Até uma próxima. Obrigada.